Muitas vezes, olhamos para nossas lutas e acreditamos que chegamos ao fim da linha, que não há saída e que o impossível se tornou nossa sentença final. Mas o impossível não é o fim, é apenas o cenário perfeito para que Deus mostre o seu poder. Aquilo que os olhos humanos enxergam como uma parede intransponível, o Senhor enxerga como uma porta prestes a ser aberta. O que parece ser um ponto final, Ele transforma em um glorioso recomeço. Não é preciso uma multidão para que o poder de Deus se manifeste, basta fé sincera e obediência. Uma única intervenção divina pode mudar completamente o rumo da sua vida. A sua realidade pode até gritar que está acabado, mas a última palavra não vem das circunstâncias, vem do Senhor. Quando Ele entra na cena, o que parecia perdido pode ser reescrito pela força da sua mão. Talvez você esteja cercado de opiniões negativas, de diagnósticos, de medos que insistem em dominar sua mente. Mas lembre-se, a verdade de Deus não muda conforme as marés da vida. Ele continua fiel quando tudo ao redor parece desmoronar. Jeremias 32:17 nos recorda: Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Não há nada demasiado difícil para Ti. Essa palavra nos dá a certeza de que nada limita a ação do Senhor. O que parece definitivo para os homens é apenas matéria-prima para o milagre de Deus. Se você crê que Ele ainda pode agir em sua vida, escreva nos comentários: Glórias a Deus, o impossível vai se tornar possível. Imagine alguém parado diante de um cofre selado. O mundo inteiro diz: essa porta jamais se abrirá, não há solução, é impossível. A lógica humana, os fatos e até mesmo os especialistas podem confirmar: não há saída. Mas então chega aquele que possui a chave mestra. Ele não força, não arromba, não precisa de violência, apenas insere a chave certa e a porta se abre. Assim é a fé em Deus, a chave que conecta o céu à terra. Não estamos falando de pensamentos positivos ou de otimismo passageiro, mas da fé que se apoia na palavra viva e imutável de Deus. Essa fé não depende de circunstâncias, mas do caráter daquele que prometeu. Hebreus 11:1 declara: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ter fé é acreditar no invisível, sabendo que Deus é fiel para cumprir. Talvez você se sinta esquecido, abandonado ou sem saída, mas a verdade é que você não está só. Você está na beira de um mover sobrenatural. Tudo o que Deus pede é que você confie, mesmo sem entender, porque a obediência e a fé são as chaves que abrem os céus. Foi assim com Abraão, que partiu sem saber para onde ia, confiando apenas na voz de Deus. Foi assim com Pedro, que lançou a rede, mesmo depois de uma noite inteira de fracasso. Quando confiamos, o impossível se torna possível. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Eu creio no poder da fé em Jesus Cristo. Quando Deus fala, até o que nunca existiu passa a existir. A voz do Senhor não apenas comunica, ela cria. Gênesis nos mostra que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Haja luz. E a luz surgiu no meio das trevas. Essa mesma voz ainda ecoa hoje sobre nossas vidas. Nos dias do rei Jeroboão, em 1 Reis 13, um profeta levantou-se contra um altar pagão. O rei, furioso, estendeu a mão para ordenar sua prisão. Mas, de repente, algo sobrenatural aconteceu. A mão do rei secou e ele não conseguia mais movê-la. O altar se partiu e as cinzas se derramaram diante de todos. Aquele que governava uma nação não conseguia mais controlar o próprio corpo. Mas o mesmo Deus que julgou também mostrou misericórdia. O rei clamou ao profeta, pedindo que intercedesse por ele, e a mão foi restaurada no mesmo instante. Isso não foi apenas um milagre físico. Foi a revelação de que ninguém está fora do alcance de Deus.
Mesmo em rebeldia, quando o coração se humilha, a graça se manifesta. Esse episódio nos ensina que o Senhor pode interromper a arrogância dos poderosos, pode transformar juízo em restauração, pode transformar resistência em rendição. O poder de Deus não se limita àqueles que já obedecem, mas se manifesta para revelar a sua glória. Ele é soberano para intervir quando e como quiser, mostrando ao mundo que a sua mão continua estendida. Se você acredita que Deus pode restaurar aquilo que está seco em sua vida, declare nos comentários: Senhor, restaura-me pelo teu poder. Isaías 46:10 declara: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Essa verdade poderosa nos mostra que Deus não depende de circunstâncias para agir. Ele já conhece o amanhã antes mesmo de ele chegar. Seus decretos são finais, suas promessas são eternas e nenhuma força humana ou espiritual pode anulá-las. Muitas vezes pensamos: já é tarde demais, o estrago foi grande, não há mais como restaurar. Mas o Senhor nos prova, através das Escrituras, que não existe tempo perdido quando Ele decide intervir. Se Ele restaurou a mão de um rei em plena rebeldia, quanto mais não fará na vida daqueles que clamam com fé. Ele não espera condições ideais, porque é acima das condições que seu poder opera. O que é arruinado, Ele reconstrói. O que está enfermo, Ele cura. O que parece morto, Ele traz de volta à vida. Quando Deus fala, não há argumentos que se sustentem contra a sua voz. Ele transforma aquilo que o mundo já considerava perdido em testemunho vivo da sua glória. Por isso, não desanime se tudo parece contrário, pois o Senhor é especialista em escrever novos começos onde todos só enxergam finais. Ele age onde ninguém acredita, surpreende onde ninguém espera e manifesta o impossível em meio a situações mais improváveis. Se você crê que ainda há um novo começo preparado por Deus para a sua vida, escreva nos comentários: eu recebo um recomeço em nome de Jesus. Deus muitas vezes reserva o sobrenatural para o momento em que não há mais opções humanas. Isso ficou claro em 2 Reis 7, quando a cidade de Samaria estava sitiada. A fome era tão intensa que as pessoas já consumiam o que nunca deveria chegar à mesa. No entanto, do lado de fora dos portões, 4 leprosos viveram um dilema: permanecer na escassez ou arriscar-se em busca de esperança. Eles disseram: por que ficar aqui até morrer? E entrarmos na cidade, morreremos de fome. Mas se permanecermos, morreremos também. Vamos entregar-nos ao exército inimigo. Não foi coragem impulsiva, foi desesperança rendida ao desconhecido. Mas Deus honrou aquele passo. Quando eles avançaram, o Senhor fez seus passos parecerem o som de um grande exército. Os inimigos fugiram e eles encontraram um acampamento cheio de provisões. Um pequeno movimento de fé se tornou instrumento de libertação para uma cidade inteira. Isso nos ensina que Deus age quando respondemos com ação obediente, mesmo em fraqueza. Ele transforma nosso pequeno passo em grande vitória, nossa rendição em abertura para milagres. Mesmo quando tudo parece perdido, um coração disposto é a porta para o impossível. Se você sente que está sem saída, escreva nos comentários: Senhor, meu passo é pela fé. A história dos 4 leprosos em 2 Reis 7 é um testemunho vivo de que Deus pode transformar um passo simples de fé em uma grande vitória. Eles não sabiam o que encontrariam, mas escolheram mover-se. Muitas vezes, nós também estamos diante de portas fechadas, diante de situações sem saída. O medo, a dúvida e a pressão podem nos paralisar. Mas Deus nos chama a agir, mesmo quando não entendemos o caminho. Ele honra a fé que se arrisca e que escolhe avançar. É nesse movimento que o impossível se manifesta.
Talvez você se sinta excluído, rejeitado ou em um lugar onde ninguém olha por você. Mas lembre-se, Deus usa até o fraco para manifestar a sua força. Ele multiplica passos pequenos e transforma simples gestos em sinais e maravilhas. Quando obedecemos, ainda que sem ter todas as respostas, Ele abre caminhos onde parecia não haver saída. Não é necessário ter fé perfeita. O que Deus busca é uma entrega verdadeira. Quando você decide avançar confiando no Senhor, Ele transforma sua caminhada em um testemunho poderoso. A sua história pode se tornar um farol de esperança para outros. Se essa mensagem fortaleceu seu coração, escreva nos comentários: eu avanço pela fé em Deus. Quando a fé se manifesta, ela não precisa de grandes condições, mas de uma disposição sincera em obedecer. Os 4 leprosos não tinham certeza do que encontrariam, mas decidiram não permanecer estáticos diante da crise. Eles escolheram dar um passo, e o Senhor respondeu com um milagre. Essa história nos mostra que, muitas vezes, o impossível acontece no instante em que paramos de depender de nossas próprias forças e passamos a depender de Deus. O nosso movimento pela fé não precisa ser grandioso. Às vezes, é apenas um pequeno passo, um gesto simples, uma decisão silenciosa no coração. Deus transforma o pequeno em abundância, a fraqueza em força e a impossibilidade em testemunho. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor pode agir. Ele usa a obediência, mesmo que imperfeita, para manifestar a sua glória. Não espere condições ideais para mover-se. Mova-se pela fé agora. Lembre-se, Deus é especialista em abrir portas onde não existem portas. Ele faz ouvir o som de vitória onde há apenas silêncio de derrota. Por isso, entregue-se hoje, dê o seu passo de fé, mesmo sem entender, e veja o sobrenatural acontecer. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu creio no teu milagre. Há momentos em que Deus escolhe operar milagres de forma discreta, silenciosa, quase imperceptível, mas com impacto eterno. No livro de Números Reis 4, vemos um homem trazendo apenas 20 pães de cevada e um pouco de grão novo para alimentar 100 homens famintos. Ele pensou, não é suficiente, mas o profeta Eliseu declarou com confiança: dê aos homens para que comam, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrarão. Esse pequeno ato de entrega foi suficiente para que Deus multiplicasse além da necessidade. Isso nos mostra que Deus não precisa de multidões, recursos gigantescos ou condições perfeitas para manifestar seu poder. Ele trabalha sobre aquilo que temos, e quando entregamos nossas ofertas, por menores que pareçam, Deus as transforma em abundância. O que para o homem é pouco, para Deus é suficiente. O Senhor não olha para a quantidade, mas para a disposição do coração. Quando você entrega seus dons, sua vida, seu tempo e seu talento nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar além da sua imaginação. Não subestime o que você tem hoje. Coloque-o à disposição de Deus e veja o impossível se tornar possível. Se essa palavra lhe trouxe esperança, escreva nos comentários: Senhor, multiplica o que entrego a Ti. O milagre dos 20 pães de cevada nos lembra que Deus não busca grandes condições para agir. Ele busca corações disponíveis. Muitas vezes nos sentimos incapazes ou sem recursos para mudar nossa história ou ajudar alguém. Mas o Senhor nos mostra que aquilo que temos, mesmo que pareça pouco, é suficiente quando colocado em suas mãos. Não subestime o valor da sua oferta, seja ela tempo, talento, oração ou um simples ato de fé. Deus pode multiplicar e usar até mesmo as menores sementes para realizar grandes feitos. Lembre-se de que Ele não trabalha segundo a lógica humana, mas segundo o seu propósito eterno. Quando você entrega o pouco que tem, está abrindo espaço para o impossível acontecer.
O Senhor é especialista em transformar limitações em milagres, quebrar barreiras e fazer fluir abundância onde só havia escassez. Por isso, não espere ter tudo perfeito para obedecer. Comece com o que você tem agora. O importante é confiar, entregar e agir. Assim como Eliseu declarou que haveria sobra, mesmo diante de uma aparente insuficiência, Deus pode fazer o mesmo em sua vida. Ele pode multiplicar seu pequeno gesto em uma grande manifestação do seu poder. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio no poder multiplicador de Deus. Hoje quero deixar uma declaração poderosa. O impossível não é impossível para Deus. Quando você coloca sua vida, seus sonhos e suas necessidades nas mãos do Senhor, Ele opera além da lógica humana. Ele transforma fraqueza em força, seca em fonte, escassez em abundância. Lembre-se, não importa o tamanho do desafio, o que importa é a sua entrega. Como diz o Salmo 132:15, abundantemente a farei prosperar, fartarei de pão os seus pobres. Deus é fiel para cumprir suas promessas, e Ele não olha para as limitações, mas para a fé. Mesmo que o seu recurso pareça pequeno, Ele pode multiplicar. Mesmo que sua situação pareça impossível, Ele pode criar um novo começo. Não desista, mesmo quando não vê saída. O Senhor continua a trabalhar, mesmo no silêncio, preparando um mover sobrenatural. Hoje faça dessa oração sua entrega. Entregue seus medos, suas dores, seus sonhos e sua vida inteira nas mãos do Todo-Poderoso. Clame por restauração, cura, libertação e abundância. Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Se você creu nessa palavra até aqui, escreva nos comentários: Senhor, transforma minha vida pelo teu poder.